Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Eu quero fazer uma leitura responsiva com todos vocês. Achou aí? É bem pequenininho, né? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Eram algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Depois morreram também Malom e Quilom, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Agora pule para o versículo 20, por gentileza, leia para mim. Porém, quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu juntos? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, nesse mês estamos tratando, Pai, as questões da nossa saúde mental, ó Pai. O mundo tem nos adoecido e precisamos de Ti, ó Pai, para permanecermos sãos, ó Pai, na Tua doutrina, no Teu Evangelho, na Tua palavra. Cristo, que é a base da igreja, fala aos nossos corações individualmente. Obrigado pela liberdade de culto e pelo acesso que temos ao Teu Evangelho. Em nome de Jesus, a igreja pode se assentar. Nos dias atuais, nunca se foi tão necessário nós termos maturidade emocional, inteligência emocional e, como cristãos, maturidade espiritual. Nós precisamos entender a nossa mente. Nós precisamos entender como o mundo e as pessoas ao nosso derredor estão afetando a nossa mente, porque as pessoas também nos adoecem, amém? Eu quero usar um exemplo simples. Tayane, vem cá perto de mim. Olha o que o mundo constantemente faz com você diariamente, fica de costas. Para mim, isso, olha para aqui. Olha o que as pessoas fazem com você todo dia. Você concorda comigo que uma hora isso vai encher a paciência? Aí o que vai acontecer? Você vai, aí sabe o que as pessoas vão falar? Ia lá, está estressadão. Olha como é desequilibrada essa pessoa. É isso que o mundo faz com você todos os dias. Ele coloca todo o lixo dele dentro de você e de repente você explode. Puf, olha que pessoa descontrolada. Olha que homem raivoso, veja que homem estressado, que péssimo modelo de marido, que péssimo modelo de filho. E a nós, como cristãos, nunca foi tão necessário orar e vigiar. Nós temos que entender como as perdas estão nos afetando, como estamos lidando com frustrações. Você tem frustrações? Eu tenho. Como nós estamos lidando com a demanda da nossa vida? Como nós estamos lidando com as agressões que a vida e as pessoas cometem contra nós? Maturidade emocional, isso é algo extremamente necessário. Nós entendemos que aquele que é de Deus, o maligno não toca, amém? Mas o mal desse século tem usado pessoas para tirar a nossa paz, para gerarem sobrecargas emocionais sobre nós. Nós temos a nossa própria bagagem emocional de frustrações, traumas. Quem tem traumas aí, diz um amém. Existem muitas coisas que ocupam, atormentam a nossa mente,
E no meio desse turbilhão, chegou uma coisa chamada tecnologia. O alimento que nós estamos comendo está nos adoecendo a cada dia. Está cada vez mais piorando a nossa mente. Estudiosos comprovaram que crianças que tinham laudo de TDAH, quando tiraram o açúcar e os embutidos, a criança melhorou funcionalmente consideravelmente. Você observa como tudo ao seu derredor, o excesso de informação, as pessoas de forma maliciosa, colocando peso, terror na sua mente, como isso tem feito. Chega um ponto, quase você grita, chega, eu quero ir para uma praia, tomar uma água de coco, eu quero ir para o campo, quero ir para uma roça, ficar longe disso tudo, é muito bom. Eu particularmente acho que roça é a melhor coisa. Eu sempre me desestressava quando estava cortando a grama no sítio da igreja. Mas nós precisamos entender as pessoas, o mundo, as coisas ao nosso derredor estão degradando o nosso emocional dia após dia. E isso, infelizmente, muitas das vezes, está definindo o nosso bem-estar. E se nós não aprendermos a lidar com esse tipo de peso que é lançado constantemente contra nós, nós vamos sucumbir. Eu vou dar um exemplo para você de inteligência emocional. Eu sou casado com 2 pessoas. Ih, que isso? Essa igreja é monogamia? Não. No papel se chama Tayane de Suruta Nogueira. Minha esposa, Cândida. Só que existe a Tayane e existe a Tayane. Durante 5 dias no mês, a Tayane, ela aparece lá em casa. É interessante que durante a gravidez, ela emendou uma gravidez atrás da outra, então a Tayane ficou muito tempo sumida. Eu só vivia com a Tayane. Minha vida era muito feliz, não tinha problema, nossa. E de repente, Tayane voltou para casa. Mas eu amo a Tayane e eu amo Tayane. Você entende que isso é inteligência emocional? Porque a minha esposa não é qualificada por 5 dias no mês, onde a mente dela está explodindo em hormônios. Ela é o amor da minha vida, na alegria ou... Nós precisamos começar a entender, seu marido vai chegar um dia do trabalho muito zangado e estressado, porque o chefe dele esculachou ele, cliente tratou ele mal, o transporte público acabou com o bem-estar dele, e você vai chegar, a esposa, em casa e vai ter que entender, não é o seu marido que está ali, mas é a sobrecarga que o mundo jogou nele naquele momento, que faz ele estar daquele jeito. E aí você vai se encher da sabedoria do Espírito Santo e amar aquele homem como você nunca amou ele. Eu escuto um amém? São coisas como essa que nos fazem sobreviver nos dias difíceis. E eu trouxe o exemplo de Ruth para nós entrar em cena nesse momento, porque nós estamos vendo uma pessoa que nem sequer pertencia ao povo de Deus, e de repente ela entra na história e se torna bisavó de Davi. Olha, de um povo estranho, e está na linhagem de Jesus. Uma pessoa entra e Deus consegue fazer um milagre de tal forma, para deixar bem claro para você, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus vai cuidar de você nas horas mais difíceis da sua vida. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Então nada melhor do que usarmos esse testemunho bíblico. E é bacana que é uma história tão impactante que ganhou um livro dedicado, segundo as tradições judaicas, é atribuído ao profeta Samuel, o registro desse fato, da história de Ruth. E nós vamos ver agora que essa, que era uma estrangeira, passa por uma situação muito difícil com sua sogra Noemi. E ela pôde, uma vez que a adotou para si, esse Deus de amor todo-poderoso, ela pôde ver o milagre de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você essa manhã, como é bom pertencer a um Deus de amor. Saiba você disso. Você pode decidir isso hoje na sua vida. Você pode escolher Deus, Jesus, eu quero te aceitar. Eu quero que a minha vida não seja regida pelo meu emocional, nem pelo meu coração. Porque o que a Bíblia fala sobre o coração do homem? Ele é o quê? Enganoso.
Muitas das vezes você acordou chateado e triste e você nem sabia, as contas estavam pagas, não tinha ninguém doente em casa. Essa é a insatisfação do seu coração enganoso. Mas existe uma satisfação, existe uma alegria plena que se chama Jesus. Voltamos para o texto base do livro de Ruth, capítulo 1, na breve exposição que faremos desse texto. Nos dias em que os juízes julgavam, isso aí foi antes da época dos reis, houve fome na terra de Israel. É interessante que eles estão vindo de Belém, e Belém significa terra do pão, né? E está faltando pão na terra do pão. Então, o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque. Alguns estudiosos podem até recriminar Elimeleque, dizendo que ele agiu de forma errada, porque os moabitas eram um povo que não se dava com o povo de Deus, por motivos culturais, religiosos, inclusive algumas estranhezas que eles tiveram no passado. Então era um povo, muitos podem dizer que Elimeleque, ele agiu de falta de fé no coração dele. Ao invés de confiar que Deus poderia dar provisão, ele vai para perto próximo de um povo estranho buscar ajuda com sua esposa e com seus 2 filhos. Mas, estando ele em pecado ou não, nós não estamos aqui para falar sobre esse personagem especificamente, mas Elimeleque fez o que ele quis. Fala para o seu irmão, ele fez o que ele quis. E automaticamente, tudo o que você faz tem um preço. E o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele era o cabeça da família, então, estando ele em pecado ou não, segundo a lei daquela época, estava. Porque Moisés foi muito bem claro quando trouxe a lei. Não era nem para se misturar com outras nações. Então, se a gente for olhar a Bíblia da época, era o Pentateuco que eles tinham, não tinha nem argumento para eles se misturar com outras tribos. Então, ele pagou um preço muito alto. E o cenário de Noemi, de longe, é um dos piores cenários para uma mulher naquele tempo, no tempo dos patriarcas. Por quê? A sociedade patriarcal de Israel era geralmente onde as mulheres dependiam dos homens, dos maridos. E ela estava em sérios apuros, sem seu marido e sem seus 2. Ela estava provavelmente fardada à miséria, a depender de favores de parente, e depender de favores de parente é algo muito complicado. Amém? Eu amo minha família, mas eu louvo a Deus, eu nunca precisei pedir nada. E eu espero até Jesus Cristo voltar, não ter que pedir nada. Pior coisa do mundo é uma pessoa que pode te ajudar, olhando para você, com o peito inflado. Ah, coitado, né, irmão? Ah, pobrezinho, né? Vermezinho de Jacó, né? Mas a melhor coisa é depender de Deus. Esse nunca vai jogar nada na sua cara, mas que Deus tenha misericórdia. Mas Noemi teve uma inteligência emocional nesse momento. Ela está sem marido, sem futuro, sem dinheiro, sem terra. Ela está voltando para Belém. Mas veja como a nossa inteligência emocional, a nossa maturidade emocional e espiritual nos salva na hora do aperto. Qual foi a preocupação dela? Agora eu preciso que minhas 2 noras, que estão comigo, que foram queridas para mim, foram importantes, voltem para a casa das mães delas, para que elas possam ter sustento, um teto e provisão. Então Noemi, versículo 6, voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Ou seja, nós sabemos que o povo de Israel vivia naquela constante montanha-russa. Ora temia ao Senhor, tudo lhes ia bem. Aí quando esqueciam dos mandamentos do Senhor, tudo lhes ia mal. Essa eterna montanha-russa. Parece muito com a nossa vida espiritual, né? Quando as coisas estão indo muito bem, a gente esquece Deus vai dar um puxão de orelha e a gente volta para os caminhos do Senhor. Então ela voltou sabendo, ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhes alimento. Assim ela saiu do lugar onde ela havia morado, e as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá. Apesar de sua perda, Noemi, nesse momento, está agindo pela emoção ou pela razão? Razão. Todas as vezes que tirarem o seu chão, pare para pensar. Se aquiete. Porque muitas das nossas doenças emocionais... Sabe onde acontece o maior índice de suicídio no mundo? Nos países ricos.
Sabe por quê? Quando o rico perde a sua fortuna, ele não sabe lidar com a sua perda. Você sabia disso? Veja que coisa. Nós temos pessoas tirando a vida por causa de jogo do tigrinho. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu trabalho na área de tecnologia do Banco Bradesco. Esse jogo é feito para você perder propositalmente. O algoritmo, a IA, por trás desse jogo, ele cria uma ilusão momentânea de um ganho rápido, mas ele vai esperar você continuar para poder tirar tudo o que você tem. Então, você vê como o diabo, ele age para roubar, matar. Nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que ser mais sagazes que esse mundo tenebroso. Tomar cuidado com as dívidas que criamos. O mundo não está aí para ser generoso com você. Ele está aí para tirar tudo o que ele puder de você, centavo por centavo. Amém? Mas nós somos cheios da sabedoria do Deus Todo-Poderoso, que Ele nos dá. Peça a Deus fé, peça a Deus sabedoria, Ele concede gratuitamente. Então, diz para suas noras, voltem para a casa de suas mães. Ela estava preocupada com o bem-estar coletivo, ela não estava olhando para o umbigo dela. Mas você tem que observar dois pontos muito importantes que estão acontecendo com Noemi nesse momento. Apesar de Ruth ser a personagem principal, vamos observar um pouquinho, né? Vamos ter um pouco de misericórdia com Noemi nesse momento. Primeira coisa, a dor que essas mulheres estavam sentindo. As três perderam seus maridos, amém? Noemi perdeu o seu marido e seus 2 filhos. 3 perdas no mesmo momento. Toda a estrutura familiar dela estava destruída. Eu estou em terra estranha, estou sem minha casa, sem sustento, sem meu marido, sem meus 2 filhos. Eu não tenho nada. Às vezes isso acontece na sua vida, quando você não tem perspectiva nenhuma, quando te manda embora, seu patrão não depositou o seu fundo de garantia, e você nem sequer seus direitos trabalhistas você tem, e você tem que voltar para casa, olhar para sua esposa, para os seus filhos e dizer, eu não sei o que eu vou fazer, minha família. Muitos homens dão cabo da vida. Eu conheço homens que deram cabo da vida para dar o seguro de vida para a sua família. E quando o seguro descobriu que foi suicídio, o seguro não pagou. Olha como esse homem amava a família, para cometer uma loucura como essa. E segundo, tire do seu coração todo o estereótipo de nora contra sogra. Isso é uma característica do Ocidente. No Oriente e em muitas outras culturas, quando uma nora entra na família, a sogra passa a tratar ela como uma filha. E mais, a nora passa a servir a sogra como se fosse a sua própria mãe. Será que nós, como igreja, você nora, você sogra, já alcançou isso na sua vida? Não escutei nem amém, misericórdia. Nem escutei um amém. Mas deveria ser assim. A palavra de Deus não te ensina a amar o próximo como? A Bíblia é coerente, gente. A gente não pode dizer que é cristão e não vive a palavra de Deus na sua totalidade. A Bíblia é um todo. A fé que tens. Cada um responde. Não é porque uma pessoa me trata mal, não. Vai ser motivo da minha oração. Apesar do estereótipo, das piadas que são feitas, é graças à sua sogra que você tem esse homem lindo aí do seu lado. Já pensou nisso? É graças à sua sogra que você tem essa esposa do seu lado. Pare de ver seus parentes como concorrentes. Seu parente é uma bênção. Esse é o problema das famílias hoje em dia. Quem é o filho mais amado? Quem é a nora mais querida? Quem é o preferido do papai? Quem é o preferido? Para com isso. Todos nós somos família, um grupo de pessoas corroborando para um bem coletivo. Isso deve ser uma família. Então tire esse estereótipo do seu coração para você entender. Ali estavam 2 mulheres que se respeitavam e se gostavam muito. E nós devemos alcançar isso como igreja também. E quando você chega no versículo 8, dá uma olhadinha. Noemi dá o recado para as suas noras. Vai para a casa das suas mães. Elas foram boas noras. E do verso 11 ao 15, vai acontecer a discussão entre Noemi e Ruth. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas, por que vocês vão ficar comigo? Será que eu ainda posso ter marido? E se eu ainda vier a ter marido, haverá tempo
de eu ter filhos que possam chegar à fase adulta e se casarem com você. Estou dando um resumo para vocês, porque eu tenho que ser produtivo na pregação hoje. Não vou ler versículo a versículo, não. Então, de novo, choraram em alta voz. Elas gostavam muito de Noemi. Ela era uma pessoa muito querida. Que sogra extraordinária Noemi deve ter sido. Que no meio daquela fome, perdeu coisa, né? Sem nada. Mesmo assim, o amor delas mantinha elas unidos. Você observa como a resiliência é algo bom? A misericórdia, a bondade, mesmo no meio da tribulação. Porque quando você vai para o cemitério enterrar um ente querido, não foi só você que perdeu ele, não. São todas aquelas pessoas que estão ali. Você consegue entender isso? Às vezes, eu não aguentei uma vez no enterro do meu pai, uma pessoa da minha família fazendo um escândalo, um escarcéu. Meu irmão chegou lá dessa pessoa e falou assim: eu também perdi meu pai, sabia? Que tal você parar com esse escândalo que está feio pra caramba? Porque as pessoas estão pensando apenas em... Mas na hora da adversidade, você pai, você mãe, você filho, você avô, avó, tio, seja qual for o seu papel na família, entenda, outras pessoas também estão tendo uma perda emocional tão grave contra a sua. E sabe o que o mundo quer? Dividir para conquistar. É isso que o diabo quer. Isolar você da maior forma possível. Sabe o que o diabo faz com os jovens diante da tela do celular e do computador? Ele isola para semear todas as ideias que ele quer no coração do seu filho. Então lembre, quando seu filho ficar muito tempo quieto, tira ele daquele quarto. Tira aquele celular da mão dele, vai passear com ele. Eu não tenho dinheiro, vai andar na rua a pé com ele, conversando sobre a sua infância com ele. Mas toda vez que você tiver um problema em família, não se isole e não permita que os parentes da sua família se isolem. Fala para o seu irmão, você tem que cuidar de mim, fala para ele. Fala para ele, eu sou sua responsabilidade, fala para ele. Amém? Noemi foi incisiva com as duas. Orfá se despede e Noemi mostra a Ruth que ela deveria seguir o mesmo exemplo. Faz uma coisa, Orfá foi para a mãe dela, vê a mãe dela, Ruth, pega teu rumo e volta lá para Moabe, lá, para a tua terra, para a tua família lá, que vai ficar tudo bem. Só que no verso 16, houve uma mudança de cenário, porque Deus tinha um plano na vida de Ruth, Deus tinha um plano na vida de Noemi, e Deus pode ter um plano para você essa manhã, amém? Leia para mim o verso 16 a 18, por favor. Porém, Ruth... Segura um pouquinho. Teve gente que fechou a Bíblia, desligou o celular aí. Todo mundo voltando. Ruth 1, do verso 16 ao 18. Essa linda voz quando vocês leem junto, que os pastores da Nova Vida acham lindo quando vocês leem junto. Tão bonito que vocês leem. Versículo 16. Porém... Será que o seu marido, seu filho, diria para você a mesma coisa que uma nora disse para a sua sogra? Que história bonita! Eu poderia encerrar a pregação aqui agora e dizer para você que você tem que ter cuidado com seus parentes. Nesse momento, Setembro Amarelo, comemoramos a luta, né, contra a prevenção, suicídio, doenças mentais, saúde mental. E você ia para casa assistir uma bela peça e louvado seja Deus. Mas não. Tem uma pessoa muito irritada nessa história. Tem uma pessoa muito amargurada que nós estamos esquecendo dessa história. Qual o nome dela? Noemi. Obrigado, Carla. Foi parar numa terra estranha, passando, perdeu marido, perdeu filhos. Está voltando para casa sem perspectiva nenhuma. Já pensou a vergonha que é você voltar para a sua região? Você, fui, agora estou voltando sem marido, sem filho, sem dinheiro, sem onde cair morto. Esse era o cenário. E quando ela chega... Todo mundo fala, olha, Noemi, chegou, legal. Eu creio que o pessoal foi bem receptivo. Israel estava numa situaçãozinha melhor já. Porém, o que ela falou? Não me chamem de, versículo 20, mas de Mara. Mara quer dizer o quê?
amargo, amargura. É isso que Mara quer dizer, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, bem resolvida, marido e filhos, mas o Senhor me fez voltar vazia. Muitas das vezes você chora no secreto e pergunta: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por essa situação? Eu não roubei ninguém, não fiz mal a ninguém, sou uma pessoa justa, honesta, sigo teus caminhos. Por que eu estou enfrentando isso? Nos amarguramos. Às vezes perdemos a nossa fé, duvidamos da nossa fé, agimos com incredulidade, mas esquecemos de pensar de uma coisa: seja qual for a situação que você esteja enfrentando, Deus tem o controle de toda a situação na sua vida. Eu não posso entender pelo que eu estou passando hoje, mas se eu creio que o meu Redentor vive, eu preciso crer que Ele está andando de mãos dadas comigo, até mesmo no vale da sombra da morte, dizendo: não temas, meu filho, não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu agindo, quem poderá me impedir? Quem poderá agir contra a mão forte do Senhor? Ela estava amargurada. Duas mulheres amarguradas podiam escolher cada um canto do seu quarto para chorar, mas não. Deus tinha uma nova história para elas, e elas escutaram o que Deus tinha para dizer. Em um momento, uma apoia a outra. Deus coloca um homem bom diante de Ruth, o nome dele é Boaz. E Noemi dá conselhos a Ruth. É uma história muito bonita, é um livro curtinho, leia em casa, por favor, o tempo não permite. É uma história muito bonita, o livro de Ruth. E ela dá conselhos. Muitas vezes, jovem, seu pai e sua mãe dão conselhos para preservar a sua vida. Escute os seus pais, jovens. Tem muitos jovens doentes de mente porque não escutaram os seus pais. Prestem atenção. Ela escuta com humildade, apesar de ser uma pessoa mais jovem, ela escuta o que Noemi tem para falar, dizer a ele. E de repente, a história dela muda. Os traumas que a vida trouxe, talvez você vai lembrar deles todos os dias. Mas se eles vão ou não definir a sua vida, isso depende. O lixo que as pessoas jogam em cima de você todos os dias, se eles vão reger a sua vida ou não, isso depende unicamente de você. Você pode pegar o lixo do mundo e guardar aqui, ou você pode pedir: Espírito Santo, limpa o meu coração. Quando chegar em casa, se tranca no quarto. É uma casa muito grande, se tranca no banheiro, fundindo no quintal, some de cena e peça: Senhor, fui constrangido no trabalho, fui assediado no transporte público, fui desrespeitado. Agora, limpa, e que amanhã eu possa mais uma vez, com a alegria do teu Santo Espírito, voltar e vencer mais um dia pelo poder do teu santo nome. Elias passou por um aperto fugindo de Jezabel, não foi? Tirou onda matando os profetas de Baal e de repente fugindo, correndo. Mas sabe qual foi o final dele? Deus não disse que ele era um coitadinho, não. Deus disse para ele: agora faça isso, isso, isso. O que você está fazendo aí? Não te falei eu? Né? E qual foi o final dele? Ele foi arrebatado. Nem passou pela morte. Foi direto para o céu. Jonas teve que obedecer a duras penas, não teve? Na marra, parou na barriga de um peixe. Mas ele foi responsável por um quebrantamento de toda uma geração. Mesmo apesar de que depois, na segunda geração de Nínive, os ninivitas tenham se perdido mais uma vez. Mas ele pôde salvar uma geração inteira de ninivitas. Paulo passou fome, frio, nudez, açoitamento e foi preso em Roma na reta final da sua vida. Só que ele pôde pregar para toda a guarda pretoriana e pregar para todos os grandes homens e fazer cartas que até hoje são a base da igreja cristã. Lutas não são sinais de derrota. Na verdade, lutas são oportunidades de Cristo ser aperfeiçoado em nossas vidas. E encerrando, abra comigo Ruth, capítulo 4. Consegui, irmã Tayane. Estou chegando aqui no 22, vou encerrar. Hein? Ruth 4. Vamos ver a vitória. 13 a 22. Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao 22. A história de Noemi e Ruth terminou muito bem. E eu creio que o Orfá deve até ter feito um rolê lá, né? Ter vindo lá da cidade dela para visitar a família depois. Né? Estou conjecturando. Ruth, capítulo 4, do 13 ao 22.
Vamos ver o final feliz dessa história tão atribulada, cheia de traumas que Noemi e Ruth passaram. Achou aí? Assim Boaz recebeu a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Olha que palavra bonita. O Senhor concedeu que ela ficasse, porque o Senhor é quem dá o dom da vida. Todas as vezes que o mundo é a favor do aborto, sabe o que o mundo está dizendo? Eu quero destruir a vida que o Senhor está dando. Você entende como aborto para a igreja é algo muito mais sério que você pensa? Né? E infelizmente já vi muitos casos de jovens se abortando na igreja e elas irão pagar no devido momento o preço por isso. Então mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Isso era muito importante naquele tempo, né? Quando seu filho se casava, né? Ele podia trazer de volta a sua herança, o nome da família, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Olha que mulher, que nora boa, hein? Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: nasceu o filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou... O grande rei Davi veio de uma linhagem de uma estrangeira, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você crê nisso, meu irmão? Tudo que acontece na sua vida tem um propósito. E o que nós precisamos continuar é de mãos dadas com Deus. Pois se estivermos debaixo da obediência de Deus, da sua palavra, Deus tem vitória para cada um de nós. Você crê nisso? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai de amor e bondade, te pedimos nessa hora, te pedimos...